Fala minha gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de acidente no trabalho, mas de uma maneira um tanto diferente. Estava eu passeando aqui nas minhas redes sociais, terminando o treinamento, acabamos um treinamento agora, já dispensamos a equipe e finalizou aqui o dia. Então antes de eu sair, eu sempre olho para ver se tem alguma informação, alguma mensagem, vejo a rota que eu vou seguir. E me deparei com uma informação de um julgamento e eu fui acompanhar, fui ver direitinho uma história de uma rede social. Um trabalhador, ele sobe em altura, trabalha e sofre um acidente. Consequentemente, uma queda. Processa a empresa ainda. No desenrolar das investigações, identifica que esse trabalhador, na parte da manhã, foi abordado por um profissional de segurança no trabalho e orientado a atracar-se num ponto de ancoragem, pegar seu equipamento e travar no ponto de ancoragem. Simples assim. Daí, esse profissional o fez. Parou para o almoço, na parte da tarde, obviamente ninguém foi lá falar com ele novamente e ele cai. Se acidenta, lesiona, processa a empresa ainda. Nas apurações, identificou-se que a empresa onde ele estava executando esse trabalho é uma contratante da empresa em que ele era empregado, ou seja, ele era um terceirizado. A empresa A contratou a empresa B para fazer esse trabalho e ele estava processando a empresa A. É difícil porque quando você contrata um profissional, você entende que você está contratando uma mão de obra especializada, capacitada e, além de tudo, treinada. Durante as avaliações, identificou-se todos esses elementos: treinado, qualificado, tudo direitinho. E ainda teve um acompanhamento lá de um profissional alertando ele do risco e da possibilidade de queda em função do não uso do equipamento de segurança. Enfim, esse profissional processou a empresa. E aí vem o desenrolar. Durante o julgamento, viu-se que o profissional, mesmo sendo treinado, orientado, instruído, o tribunal ainda deu como condição de que a culpa é da empresa. E ela fugiu a algumas questões, alguns requisitos da NR35. Um deles, e aqui vem um ponto tão importante que eu quero chamar a atenção, era de ter um supervisor de trabalho à altura acompanhando o trabalho. Supervisor de trabalho à altura não é uma função, não é um curso especializado, não é. É apenas mais um colega acompanhando o trabalho. Ou seja, é de fato ter um babá. A verdade é essa. A NR35, quando traz e chama esse profissional para que ele fique acompanhando quem está subindo de altura, nada mais é do que um babá. Ou seja, alguém que vai cuidar de alguém. Esse alguém que vai cuidar de alguém, ele também tem parcela de responsabilidade. Eu vejo muita gente questionando, mas todo o trabalho, ele preferencialmente tem que ser em dupla. Por quê? Exatamente para poder ter um olhar diferente do outro. Não basta o técnico ir lá, treinar, orientar, explicar, botar dentro da sala, botar em treinamento prático, dar o equipamento para o cara, testa, faz, acontece. Periodicamente vai à liderança, vê se está certo, se está errado, bota no papel o risco, assina. De nada disso adianta. Se o trabalhador não entender que ele tem parte fundamental nesse processo, e sim, ter alguém lá acompanhando esse trabalho, diariamente, rotineiramente, constantemente. Por isso que não basta, botei na ordem de serviço, estava na análise de risco, não, mas passamos lá mais cedo. Basicamente, a gente vê a tipificação do acidente, é culpa do cara. Ele assumiu o risco, ele foi treinado, ele foi orientado, ele tem ciência, ele é adulto, vacinado, registrado. Ele foi orientado, mas os tribunais do nosso Brasil, eles são muito criteriosos nessa parte e sim,
existe uma tendência política para isso. Isso não é de agora, gente, não. É lá atrás. Se eu me lembro aqui, 2010, que já foi alterado a tipificação de acidente, tirando a responsabilidade do trabalhador, ou seja, de ato pessoal, né, um ato inseguro, e tornando a condição como tal, ou o ambiente ou a empresa. Inclusive, durante a trilha de investigação, segue-se também para o por que você contratou ele. Por que ele? E aí vem os desdobramentos. Bom, a NR35 determina a supervisão. Tinha que ter alguém acompanhando ele. De fato, ele não deveria estar sozinho. Não porque ele faria ali o ato de não usar o equipamento, não usar o equipamento. Não. Mas, de fato, se ele passa mal, ele está sozinho. Então, ele vai precisar de alguém para ajudá-lo, alguém para poder ir lá, dar um suporte, ligar para uma emergência, fazer um resgate. Então, precisa de alguém com ele. Então, sim, o trabalhador precisa de um babá. Precisa, não tem jeito. A orientativa é sempre para a prevenção de acidentes. Corrigir comportamento. 2. Abordaram ele no começo. Antes do almoço já havia sido abordado. Confiaram de que ele seguiria a regra. Aqui vai um alerta para os profissionais de segurança do trabalho. Não. O trabalhador não vai seguir a regra. 2 motivos. Primeiro, exigibilidade do tempo de entrega do serviço. Então, se já tiver um prazo determinado e ele tem que correr com aquilo, pode ter certeza que ele vai burlar situações de segurança para que haja agilidade na entrega do serviço e, desculpa, que ele não vai se importar se isso vai custar a sua vida ou não, porque ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar o seguinte: eu tenho que terminar rápido porque eu tenho que ir embora logo. Eu tenho que ir embora. Eu tenho presenciado muito isso. Segunda coisa, tão importante quanto, o trabalhador, quando ele vai executar o trabalho, ele não vai com o pensamento de que hoje eu vou fazer maldade com alguém, hoje eu vou aprontar. Não, são condições que acontecem. Essa máxima de pressa e eu quero ir embora são coisas que realmente vêm pegando. Por isso que, a primeiro momento, a gente tem a exigibilidade do tempo de entrega do serviço, e a segunda coisa tão clara é: eu quero ir embora logo. E eu tenho visto isso em muitos lugares que eu tenho ido, muitas empresas que eu tenho visitado, o que eu mais escuto: eu quero ir embora. Aí vai para o treinamento: que saco, mais treinamento. Aí começa: o que você está fazendo aqui? No treinamento que eu apliquei aqui hoje, por exemplo, eu deixei bem claro: ninguém é obrigado a estar aqui, não. Não tá bom, mete o pé. Essa é a máxima. Não tá bom para você, avisa e sai. Os trabalhadores têm que entender que não é o trabalho escravo. Não, todo mundo é livre. É livre. Você escolheu estar onde você está. Então, faça acontecer. Se não tá bom para você, chega com quem você fez, o seu acordo, o seu contrato, e fala: meu amigo, muito obrigado, para mim deu, tchau. Pronto. Simples assim. Claro como água. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer de fato o nosso trabalho acontecer, quando a gente vai chegar nas empresas, quando a gente vai conversar com os trabalhadores, quando a gente tem que mapear essas coisas, sabe? E hoje tem ferramentas para isso. Aí muitos falam para mim: Jefferson, mas o cara mente. Mas dá para pegar. É simples? Não, mas dá para pegar. Eu, por várias vezes, passava nas frentes de trabalho, o cara tava com óculos sobre a cabeça, e aí não dá, coloco o óculos. Só que essa minha abordagem era uma abordagem passiva e educativa. E eu não dava chance de dar a segunda ou a terceira. Eu ficava no monitoramento. Gasta tempo? Gasta. Desgasta emocionalmente? Muito. Só que eu já ia na segunda vez certo. Se eu pegasse de novo, não tinha perdão. Eu entregava para os supervisores: passei, falei. Ação disciplinar. Jefferson, mas a advertência, tadinho, não sei o quê. Não.
O trabalhador não vai ter dó da empresa se ele tiver alguma condição de acidente, se ele tiver em alguma situação, ele não vai ter dó da empresa, ele simplesmente vai processar. Eu estou com os meus direitos, e os advogados dele vão falar, cara, ele está no direito dele, e de fato ele está no direito dele. Vai vir o sindicato, vai falar, ele está no direito dele. Então a empresa também está no seu direito de não ter esse cara mais no quadro efetivo. Se é uma empresa terceirizada que foi contratada, dispensa a empresa, não, troca o cara. Olha só, tem como você trocar para depois do almoço? Fulano teve um desvio de conduta, e isso a gente não aceita. Por exemplo, tem muita empresa que tem a tal da regra de ouro. Regra de ouro é tolerância zero. Muitas empresas colocam como trabalho à altura como regra de ouro. Você vacilou na regra de ouro, é sumário, não tem segunda chance, é tchau. E aqui vem minha fala, da mesma forma que um profissional de segurança identificou ele logo no primeiro momento e fez uma abordagem educativa, preventiva e orientativa, e ele a primeiro momento colocou e depois à tarde ele já não fez novamente, no primeiro momento já era para ter tirado ele. Isso acontece nessas empresas que têm essas regras de ouro implementadas. Já ter tirado ele, botado na salinha, ensaboado ele, e aí fica a critério da empresa. Dá advertência, suspensão, balão, como manda, né, a CLT, ou simplesmente, como é uma contratada, ou gestor, troca esse cara, quero ele aqui mais não. Ele descumpriu uma regra de ouro, ele é um cara treinado, orientado, instruído, nosso profissional de segurança identificou isso na área, tira ele. Sabe o que iam falar? É arbitrário, olha aí, autoritarista, essas empresas não olham para o trabalhador. Mas agora nós temos um trabalhador lesionado, um trabalhador que sofreu, tá? Não puxando sardinha nem para um lado para o outro, mas agora nós temos um pai de família que está, como dizia antigamente, né, na caixa, né, no INSS, ou seja, dependendo da Previdência Social, dependendo de medicamentos, dependendo de reabilitação para se recuperar, um processo acontecendo, o nome dele, né, rodando por aí afora, porque quem processa, infelizmente, todo mundo fica sabendo de quem processa quem. E aí? E agora? A empresa foi parceira dele a primeiro momento, e agora que precisa dessa parceria de retorno, não tem, porque eu tenho um trabalhador lesionado. E ele vai correr atrás dos direitos dele. Ok, ele está certíssimo. Então a empresa também tem que correr atrás dos direitos dela. Pisou na bola, seguiu fora da regra, sem piedade. Tchau. Simples. Aí a classe trabalhadora tem que se unir, tem que falar não sei o quê. Não, gente, está seguindo a regra do jogo. A lei é lei. Se tem NR35, tem que cumprir, cumpre. Agora, infelizmente, houve uma sucessão de condições que chegou até esse resultado. Teve o supervisor de altura, ou seja, esse cara estava sozinho, ele não tinha alguém acompanhando. Então, a primeira coisa, esse cara não deveria estar lá. Esse é o direito de recusa do trabalhador. Ele tem um direito de recusa, ele não vou trabalhar em altura sem ter um acompanhamento, não vou subir. Isso tem que partir do trabalhador, mas adianta agora falar? Não. A empresa tem que obrigar que ele cumpra com as regras. Sim, isso está na lei. Então, você só pode começar depois que tem um supervisor de trabalho à altura? Não. É não liberar o serviço, porque esse serviço foi liberado por alguém. Quem liberou? Quem liberou vai lá e olha, vem cá, faz um checklist de norma, seja 35, 33, R20, 10, 34, não importa. Faz um checklist de norma. Você tem isso, tem aquilo, está liberado, tem PT, tem isso, tem aquilo, que é permissão de trabalho. Tem o checklist do ferramental, tem o checklist monta um script permitindo esse cara de trabalhar depois de ter cumprido com tantos %. E coloca critérios. Opa, sem o supervisor de altura você não sobe, como diz a norma. Só que ele subiu sem o supervisor. Aí vem outros desdobramentos. Ele tinha exame médico adequado, os exames complementares, né? Eu estou trazendo aqui à tona vários pontos de circunstâncias que eu tenho experimentado de outras realidades, mas pegando por base esse processo que está aí na mídia, aí, realmente é preocupante. Como que os tribunais julgam? Mas aqui eu vejo que não tem uma tendência para o trabalhador, mas houve falhas de fato. Onde estava o supervisor de altura para acompanhar esse trabalhador?
Aí eu já tive casos de dar treinamento, os caras, pô, Jefferson, vai ter que ter babá? Tem que ter babá, meu amigo, a norma determina. Eu só sou obrigado a fazer alguma coisa por força de lei. Tem que ter e não tem negociação. Tenho que ter o supervisor de altura. 2, eu tenho que ter o equipamento adequado ao risco. Eu tenho que ter condições de ancorá-lo. Eu tenho que ter condições de, se eu cair, eu não chegue no chão. Simples assim. Dentre outras ações que a própria norma vai determinar, dentre outras normas que são determinantes. Gente, infelizmente, houve falha. E sim, a empresa que contratou essa empresa contratada deveria ter estabelecido uma série de regras, como eu já passei por várias situações em que eu fui atender a uma empresa contratada e a contratante se envolveu de modo direto. Eu olhava, mas eu vou prestar serviço para contratado, não é para contratante. Não importa, eu estou dentro da empresa, eu estou dentro da casa deles. Então eu tenho que seguir a regra deles. Então sim, eu tive que atender a todas as demandas que o contratante do meu contratante estava submetido. É assim a regra do jogo. Então nós da profissão, de profissionais de segurança do trabalho, nós da profissão, nós que trabalhamos com prevenção de acidentes, nós temos que ter o olhar voltado para a legislação, o olhar voltado para as pessoas e fazer com que esses trabalhadores voltem para casa. Então que aqui fica esse aprendizado. Primeiro, se a norma determina, cumpre. Ponto. Determinou, cumpre. 2, trabalhadores, se vocês receberem instruções e orientações, cumpra. Vocês têm direito de recusa. E a recusa vai se dar quando você tem risco grave iminente. Então presta atenção nisso. Dá para fazer? Faz, mas dentro de condições seguras. Se você vê que as condições não são seguras, não faça. Então nesse ponto faltou o supervisor de altura. Você vai subir a altura, quem está com você? Quem está te acompanhando? Ah, você está sozinho? Não faça. Simples assim. Ponto. Outro ponto importante, avalie as circunstâncias antes de iniciar o trabalho. Tem muitas circunstâncias que foram avaliadas depois. Vários questionamentos foram levantados depois. Não foram levantados antes. Então faça todos os questionamentos antes. E aqui para os profissionais de segurança, faz o checklist, o acompanhamento. Antes de liberar o serviço, vê se está cumprindo com tudo. Se não está, não faz. Ah, mas a empresa, se eu não fizer acontecer, vai me mandar embora. Com todo respeito, vale mais o seu nome limpo, um profissional bacana em casa, saudável, do que você com emprego, com processo nas costas da empresa. A empresa tem que ser preservada. A gente luta contra muitas tomadas de decisões erradas. Porque o foco é o quê? Produção, entregar resultado, ponto. O nosso trabalho é garantir prevenção. Não garantir produção, garantir prevenção. Fazer com que aconteça a produção de modo seguro e o trabalhador vá para casa. Então, o nosso papel, ele é olhar para os dois lados ao mesmo tempo. E sim, tem muita empresa que faz as coisas certas, cumpre direitinho, mas não é o suficiente. Cada vez mais a legislação vem aumentando para fazer mais. Agora, com o advento do psicossocial, tem que botar desculpa o termo, botar o cara no colo. Sim, tem que ter babá? Tem. E aí? Então, assim, pessoal, vamos ter um pouco de reflexão, pensar um pouco no nosso papel enquanto profissionais, daquilo que a gente está fazendo, se a gente está conseguindo entregar, está conseguindo cumprir, se realmente os resultados estão acontecendo para que a gente garanta que o trabalhador volte para casa. A ideia é essa. Independente se ele fez errado ou não. Não importa, esse trabalhador deveria estar em casa com a família. Se vai desligar ele, manda ele embora. Mas ele vai para casa. Ele vai ficar em casa, vivo, inteiro, tendo a oportunidade de conquistar um novo emprego. Ele ia pensar 5 vezes antes de subir em altura. Da outra vez eu subi, dei um migué, me mandaram embora. Ele vai correr atrás dos direitos dele. Se ele quiser processar, processar porque me mandaram embora só porque eu estava sem o talabarte, sem o cinto, sem o equipamento de segurança. Ou seja, não importa, mas ele estaria bem, fisicamente, psicologicamente, tá bom? A ideia é essa, sempre trabalhar em cima da prevenção. Espero que você tenha curtido esse trabalho, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de largar aí um joinha para nós, se inscreva no canal, aqui tem muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Se você não é do ramo de segurança do trabalho, há um grande risco de você amar essa profissão. A gente cuida de pessoas. Deus abençoe. Tudo de bom. Seja bem-vindo à X-Safety. Até mais.